Boa tarde, novamente. Nós temos um desafio agora, que é vencer a fisiologia. Chama maré alcalina. Depois que a gente come, o negócio é brabo, como diz lá em Goiás. Dá um sonão assim, quase hipnotizador. Pensando nisso, alguns que participaram do congresso, do seminário da Jornada Médico Espírita em Goiânia, que foi acho que foi em abril. Então, eu fiz 3 relatos, a visão de quem está usando, a visão da família e a visão de mundo. Para mostrar a visão de mundo, eu coloquei a violência. Eu penso que, se a gente está passando por uma situação na família, com a questão da dependência química, a gente tem que pensar o seguinte: se houve alguma vulnerabilidade que a família acabou por ter esse problema, então manda o sentimento cristão que a gente se aproxime mais ainda. Porque não é assim diante do sofrimento. O sofrimento não é nos pedindo para que a gente faça uma reavaliação, ao invés de pôr culpa na família, no paciente, nas coisas, nos colegas, etc., no traficante. Não seria mais coerente a gente olhar para nós mesmos? Que a melhor forma da gente ter atitude preventiva, em vez de ficar olhando para as atitudes dos outros, é a gente olhar a nossa. Então, se a família está passando por problemas, então não achar que aquele paciente que está usando é o paciente indicado. Mesmo aquele mais difícil, que faz mais apologia, que mais nega, que não aceita ajuda, que não acha que precisa disso, que é tudo besteira, que a gente está manipulando, sempre aquele que tem uma postura desconfiada, mesmo para esse é preciso ter uma atitude de amor. Então, se diante do sofrimento, vamos dizer, um filho nosso é acometido de 13 anos com a pneumonia. Aquilo é um momento pontual. A família se organiza, o pai dá um jeito de ir no colégio, a mãe fica com ele no hospital, os irmãos ajudam em casa, tomam as providências para ir no banco, e a família se organiza toda para dar conta daquela situação. E, no tocante dessa situação, a gente percebe que parece que houve uma coalizão, uma associação de esforços para ir em direção à ajuda. É a postura daquele capítulo, não sei se é o 14 do Evangelho, daquela mulher que vai cuidar o infortúnio oculto. Não é assim que ela faz? Ela não cuida dos aspectos próprios, mas o afeto está ali, cuidando até mesmo para não mexer com a dignidade da pessoa. No Evangelho tem exemplo o tempo todo. Jesus não criticou a adúltera. Ele não tirou o último raigo de esperança dela, de força. Ele falou que também não julgava nem condenava ela. Onde estão os que te condenaram? Vá, mas ele faz orientação preventiva. Não voltes a pecar, não voltes a errar. Na dependência química, a gente tem que ver se nós temos participação nisso, porque às vezes eu percebo lá no consultório, há pouco tempo atendi uma criança que eu evangelizei lá na Vila Matinha, em Goiânia, usuário de crack. Às vezes a pessoa fala assim, um colega lá do grupo pergunta, mas não fica triste? Fico triste. Mas a gente tem que ver e avaliar melhor o que, enquanto evangelizador, na década de 80, eu fiz por essa criança. Será que eu planejei aula de qualquer jeito? Será que eu fiquei improvisando lá? Será que eu fui afetivo com ele? Eu tenho que trazer essa pergunta para mim. Se eu fui, então eu fiz o que era possível. Nós não temos jeito de fazer o impossível. Não temos soluções mágicas para tratar a dependência química. É custoso. Tem gente que escuta tanto, está tão instruído sobre dependência química que tem um copo cheio, não escuta mais nada. Não entra mais nada. Tem gente que tem tanto sofrimento por causa de um filho, de um esposo dependente químico, que não entra mais nada, e que é a solução para sair de sofrimento. É natural da condição humana isso. Mas problema tão grave, tão complexo, nos pede atitude de amor. Eu falo lá na capacitação do CAPS que a gente precisa receber e ter uma certa
uma comunhão maior, superior, ao atender o dependente químico. Vocês sabem que todo terapeuta se cura atendendo, porque nós somos seres imperfeitos, e à medida que a gente vai lidando com a dor e o sofrimento, a gente vai curando o nosso coração, que ainda é muito perfeito. É assim, diz o livro Cura e Autocura. Então, eu percebo que o Miller, o cara que fez a entrevista motivacional, um livro basilar da dependência química, ele mudou um conceito que eu achei extremamente corajoso, porque é a teoria dele, desde a década de 80. Ele trocou a palavra empatia para uma outra palavra, no acolhimento das dependências químicas e de todos os comportamentos problemáticos. Ele trocou para a palavra compaixão. Compaixão é a gente, quando está diante de uma pessoa, entender as fragilidades dele, entender como é que ele está. Jesus fazia isso diante da dor humana de forma exemplar. Ele sabia das dificuldades de Judas, das dificuldades de Pedro, mas ele compreendia e apostava. Tanto é que depois eles foram seguidores muito, muito compenetrados. Então, é preciso que a gente fique focado no bom, no positivo. Às vezes o paciente está usando droga uma vez por semana, no caminho dele de recuperação, mas fica brigando por aquele uma vez na semana. Ele já estava usando 10, 20 vezes por dia. Então a gente tem que ficar focado no positivo e ir acompanhando. É sobre isso que eu iria projetar. Vou só falar aqui, só eu que fico vendo aqui. Tá bom? Importante também observar como que nós estamos à medida que vamos ofertando ajuda. Nós temos que ver se a gente está sendo cuidador ou se a gente está sendo dor que cuida. É muito comum a gente transformar o cuidador adoece. A psiquiatria, né? Eu falei que todo mundo se juntou para cuidar da pneumonia? Sim, para se juntar. Quando a gente não tem um projetor, a gente sai, fica desviando, por isso que a gente usa, né? Para a gente não sair. Mas é isso. Na dependência química, muitas vezes não é assim. Quando o indivíduo adoece, a demanda é assim, doutor, para onde eu ponho esse menino? Será que eu devo internar ele? Quantas vezes for necessário, se tiver indicação, tudo bem, mas internação deve ser uma medida de exceção. No entanto, se a gente observa quadros graves, a gente observa também a atitude do sistema familiar, da função cuidadora. Está 10 anos lidando com a dependência química e não mudou nada no jeito de cuidar do familiar, no jeito de lidar com o familiar. E ele quase sempre não consegue lidar com a realidade que tem em casa. Ele não consegue esquecer de droga, não deixa. Então, esse padrão precisa ser reavaliado. Então, nada é imediato na dependência química, principalmente grupos de famílias. Quanto mais engajada uma família no tratamento, cuidando da sua recuperação emocional, afetiva, mais respostas salutares o paciente apresenta. Porque aí a gente é coerente e não cai na armadilha de ficar fazendo coisa errada e o paciente sair do papel dele e ir para o nosso errado. Desvia a atenção, o foco fica sendo a gente. Essa é uma armadilha muito comum dentro de casa. Ele mexe com a gente. Mexe. Por isso a palavra empatia ser substituída, compreender a fragilidade e a dor humana. Então isso auxilia. Então, em termos gerais, boa parte dos 30 minutos da nossa reunião, que tinha a ver com imagem, eu ia mostrar a situação do paciente. Portanto, agora, esses 3 olhares, esses 3 cenários, eu vou mostrar sem imagem. Vou falar aqui. Se eu for um bom dramatizador, fica tudo bem. Tá? Esses cenários, eu gostaria que vocês olhassem para esses 3 cenários com o olhar da espiritualidade. Se a gente olhar com o olhar do passageiro, do efêmero, que é essa vida aqui não é real, gente. Nosso corpo não é real, ele se desestrutura em poucos anos, acaba, é passageiro, se destrói. Nós somos surdos, o espectro de som e luz que a gente percebe é mínimo.
mínimo. O indivíduo fica cativado pelas drogas porque ele quer expandir, sem perceber o quanto está te custando, quanto está custando para a pessoa usar uma substância. Ele quer expandir os sentidos, sentir, sentir, sentir. Esse paradigma, ele está aí, ó. Quantas igrejas por aí estão centradas na prosperidade? Carro do ano, depois que eu aceitei está assim, está assado, baseado na prosperidade. Isso tem a ver com o templo. Nunca teve tantos templos, diz Emmanuel, no livro Fonte Viva, né, em busca de paz. Né? Nunca houve tantos templos, nunca houve tanta produção de grãos, mas nunca houve tanta fome, tantos problemas trabalhistas, diz ele. Então, isso indica também, nunca teve tanta droga. O crack era epidemia no começo da década de 90 e final da década de 90. Nos anos 2000, o governo ainda dizia que não existia epidemia. Hoje não tem epidemia de crack mais, acabou. Hoje nós temos uma endemia, igual a doença de Chagas. Hoje, primeira vez que Ronaldo Laranjeira fez pesquisa para ver quantos usuários de crack ele tinha atendido 7 anos atrás, quanto que estava, no final da década de 90, não tinha nenhum vivo do grupo que ele tinha tratado, estava tudo morto. Então, tinha morrido pelas condições que a droga traz. A maioria deles perdem, não dá tempo de morrer pela droga. Morre das coisas que a dependência traz. Então, hoje ele fez a pesquisa e já tem usuários de 12 anos. Indica que isso é bom? Não. Virou uma doença crônica, endêmica. O HIV foi assim mesmo. Na década de 80, ter HIV era um atestado de óbito. Hoje, com o coquetel antirretroviral, se tornou uma doença crônica. Doença crônica. Não é que melhorou, é porque está ficando endêmico. Antigamente tinha grupo de risco, hoje não tem. Hoje, então, numa família, por nível de exposição tão grande a drogas, que ela pode ficar qualquer um de risco, se não tiver fatores de proteção, se não tiver uma função cuidadora. Portanto, a nossa reunião de hoje fala sobre isso. Do ponto de vista do usuário, eu vou só ler. Numa esquina qualquer, de uma Cracolândia qualquer, de uma cidade brasileira qualquer, um jovem acende um cachimbo. Debaixo de um cobertor, num canto escuro, ele acende um cachimbo. O flagelo dessa epidemia faz com que o indivíduo caminhe sem nenhum tipo de interrupção, como a humanidade caminhou com o álcool e as outras drogas. A história de uso de substâncias que alteram a mente é milenar. A história de conceitos sobre dependência química só tem 3 séculos, 300 anos. Hipócrates, naquela época, o pai da medicina dizia que é mais importante saber que tipo de pessoa está doente do que saber que doença ele tem. Parafraseando Hipócrates, eu digo que é mais importante saber que tipo de personalidade, que tipo de família um usuário tem do que saber que droga ele usa. Qual é a pior droga que tem, gente? Fala você aí. Respostas rápidas. Quem acertar ganha uma injeção de citoneurin grátis. Gratuito, gente. Eu sempre trago na bolsa. Qual que é pior? O álcool? Quem dá mais? Já participou dos meus cursos. Muito bem. A pior droga é que o indivíduo usa. Tá certo? Foca no produto químico, não. Se é o álcool, é o álcool. Se é a maconha, é a maconha. Se é a compulsão por compra, é. Se é a compulsão por internet, é isso. Se é por comida, é isso. Se é por sexo, é isso. Se é por jogo patológico, é isso. As dependências químicas e as não químicas. Então, é muito importante perceber que na base, na gênese, a maioria das doenças psiquiátricas tem abuso sexual, família disfuncional, tem um monte de coisa. Para uma família, porque para tudo tem uma solução química, por que para a hora que está estressado pode usar maconha? Todo mundo está sinalizando para um lado. Se no aniversário de 1 ano, churrasco, bebida, tudo, o menininho nem sabe como é que é. Se ele aparecer com um bigodinho branco, todo mundo ri dele, oh, comemorou. Pegou a cerveja que estava lá em cima de uma mesa e mandou ver. Então, esse padrão não tem a ver com a droga, gente, esses padrões são nossos.
E com relação à compaixão também são nossos. Então, farrapos humanos, poucos são os que conseguirão se adaptar. Essa é a forma grave, gente. Seguiu essa epidemia sem nenhum tipo de ação, ainda não tem a desassistência. Confundem oferta de tratamento com ideologia. Quando o indivíduo fica assim, muito afoguentado sobre álcool, sobre maconha, sobre essas coisas, sobre internação, eu acho inadequado isso, porque se a gente for olhar, o melhor serviço de internação disponível de vagas do mundo é o Canadá. E tem o menor índice de internação do mundo também. Ele só tem lá se precisar. Por quê? Porque o governo propicia ambulatório, tratamento de ponta. Aí sim a internação é exceção. Mas aqui não tem recurso nenhum a não ser internar. Internação é exceção. Família está desestruturada. Lembra aí, gente, pega um paciente esquizofrênico em surto. Pega um paciente bipolar em mania braba, com sintoma psicótico. Como que a família dá conta de lidar com uma complexidade dessa? Então, é desassistência. Migrou para essa cena que eu estou descrevendo aqui por desassistência. Do ponto de vista de quem convive com a sacola de comida, Dona Teresa Viega, isso saiu na Folha de São Paulo, procura a nora dela na Cracolândia. Uma senhorinha sofrida, não dá para ver. Faz um esforço aí, fé move montanhas. O jornal Folha de São Paulo publicou recentemente uma reportagem contando a história da Dona Teresa Viega, de 68 anos. Seu filho, João, usuário de drogas, foi preso com 19 pedras de crack e autuado por tráfico de entorpecentes. Critérios. Pouco depois da prisão do filho, ela ficou sabendo que sua nora, Desirê, 35 anos, também viciada em crack, estava grávida de 4 meses. Experiências comum demais. Durante 7 anos, eu comandei uma enfermaria de meninas grávidas usuárias de crack para desintoxicação. Então, a gente lembrava que não tinha muito a fazer por elas lá, a não ser não deixar que usasse crack. Mas, mesmo assim, as contrações, o risco de descolamento prematuro de placenta, as dores, a inquietude, a ansiedade, as malformações que poderiam, a gente pensar que poderia trazer com as medicações nossas. Então, muitas delas estavam nessa condição aqui da Desirê. Mas veja bem, filho preso, 35 anos a idade da nora, e ela estava andando pela Cracolândia, em São Paulo, ali no centro, perto da Praça da Sé, onde um dos melhores CAPs foi aberto, funcionou 8 meses, o governo não cumpriu, a associação, sociedade privada aí, Estado, CAP Centro, fechou. Ontem, Teresa Viega, com seus passos curtos e apressados, virava noites na Cracolândia, buscando notícias do filho. Hoje, leva na mão uma sacola contendo 3 vasilhas de macarrão, tipo miojo, molho de tomate, salsicha, que preparou, e mais R$10. Total desconhecimento do mecanismo da dependência. R$10 para um usuário de crack não significa comida. Ele perdeu a noção de subsistência, a noção de risco. Né? Então, pretende deixar com a nora, caso encontre o filho. Olhar muito triste, sensação de impotência, de desesperança, pernas inchadas, mãos inchadas, rosto profundamente, uma máscara de sofrimento. Muito comum isso nas famílias que nos procuram. Há um misto de raiva, decepção, vergonha, culpa, tudo misturadinho. Momentos de angústia marcados por lágrimas, por insônias, o cálice de tristeza transbordante, diz o noticiário. O filho preso, a nora usuária de crack, o neto ainda por nascer, que virá ao mundo sob o pesado fardo do vício. Quem poderá sondar o que se passa no coração dessa mãe e futura avó? Isso é que chama compaixão. Olhar, a pessoa com olhar de entendimento. É muita dor.
A gente pede muito nos grupos de dependência química que os pacientes parem de falar da droga, que a gente procure falar das consequências, cita a droga como referência, mas falando da interação, dos prejuízos, e não contando as experiências de como foi, porque isso marca muito profundo. Eu pensei muito em mostrar essas imagens aqui. A providência divina fez eu não mostrar. Então, a gente tem que aceitar. Então, no caso aí, a gente fala muito sobre essas questões com os pacientes. Mas na família também, tem família que nos grupos de partilha, elas querem falar dos desatinos do filho o tempo inteirinho. Eu digo para vocês que tem que mudar o conteúdo das conversas. O paciente tem que parar de falar do passado, dos conteúdos, das conversas sobre drogas, entre os colegas, que com a família não fala mesmo, mas a família também tem que mudar o comportamento em relação aos assuntos. Às vezes quer monopolizar a reunião, trazendo só para isso, sem ver que os companheiros também precisam estar participando. Agora, vamos ver do ponto de vista da violência, muito comum nos assuntos ligados à dependência química. Ou a violência em relação às pessoas, que eu chamo de hostilidade, a violência em relação à confiança, a violência em relação ao outro no sentido da ironia. Existem vários níveis de agressividade. Cada nível tem um nível de atenção, de interação. Esses níveis de agressividade, violência, de divórcio emocional ocorrem na família. Então, eu vou contar uma história que está no livro Fé, do George Vaillant, que ele mesmo que escreveu o livro A História Revisitada do Alcoolismo. Aquele senhorzinho de 90 e tantos anos que eu falei no início. Esse livro Fé, esgotado no Brasil, ele conta essa história aqui que eu contei no simpósio Medicina e Espiritualidade, em Goiânia, em abril. Do ponto de vista da violência, preste atenção nessa história. Verídica, dá a impressão que é inventada, mas não é. Vocês já conhecem ela, quem lê o livro. Conta-se que um jovem inocente foi assassinado por outro menor de 14 anos, para mostrar à sua gangue do que era capaz, para se sentir pertencendo. Ele tirou a vida de um outro menor para dizer, não, eu tenho, aí, ó, eu matei, eu posso entrar. Um foco muito impiedoso. É muito comum, determinados pacientes que a gente atende, a gente percebe que ele perdeu um pouco a noção do que é certo e errado, do que deve e que não deve. A intoxicação foi fazendo ele ficar meio indiferente a isso, apesar de perceber. Então, durante o julgamento, ele foi preso, nunca tinha família, foi abandonado muito precoce, etc. Durante o julgamento, a mãe da criança que foi morta, do adolescente que foi morto, ficou sentada impassível durante todo o julgamento. Após a condenação do garoto, ela levantou-se lentamente, olhando fixamente para o garoto que matou e tirou a vida do seu filho, falou uma frase apenas: eu vou matar você. É uma frase pesada. No estágio evolutivo que nós estamos, a gente se identifica prontamente com essa frase. Eu vou matar você. Muito bem. O jovem foi então levado para cumprir alguns anos na instituição juvenil, 3 anos, né? 6 meses depois, a mãe do garoto morto foi visitar o assassino. Foi lá no presídio. E a gente já fica a imaginar, né? Ele morava nas ruas quando cometeu o crime, não recebeu visita nenhuma. Ela foi a única visita que ele recebeu em todo aquele tempo. Não tinha vínculos. Cresceu sem nenhum tipo de função cuidadora. A função cuidadora maior que ele tinha era de um traficante, que ele sonhava ser um dia, né? Por isso tirou a vida, porque era o chefe da gangue. Eles conversaram um pouco e antes de ir embora, ela lhe deu dinheiro para comprar cigarro. A partir daí as visitas se tornaram frequentes.
E pequenos presentes eram oferecidos, com um olhar ainda desconfiado do rapaz. Ele não estava acostumado a isso. Coisas materiais inicialmente, mas aquela visita, que era uma espécie de vínculo estranho, porque ele ficava incomodado. Perto do final da sentença dos 3 anos, a mulher então perguntou ao jovem o que ele faria ao sair dali. O jovem, confuso, sem ter o costume de refletir e pensar sobre as coisas, indeciso, não soube responder. Ele não tinha referência, não tinha para onde voltar. Não tinha por que voltar. Às vezes o paciente em tratamento de dependência química fala que não vai adiantar parar, não vai mudar nada lá em casa, meu pai vai continuar me humilhando, meu irmão vai continuar me ignorando, etc, etc. Ele acha que não vai mudar nada na casa dele, porque ele não tem ideia, a gente não deu nenhum sinal de que vai melhorar afetivamente com ele. Fica preso ao comportamento, sem compaixão, tirando os últimos recursos de força que ele tinha. Então, não soube responder. A senhora, então, ofereceu ajuda com um emprego na empresa de um amigo. E como ele não tinha uma família para a qual voltar, ela ofereceu temporariamente um quarto desocupado no fundo da sua casa. A coisa está se estruturando. O que vocês acham? O trem está encaminhando? Vamos esperar, né? O jovem morou lá por 8 meses. 8 longos meses. Comeu da comida dela, trabalhou no emprego que ela lhe arranjara, até que certa noite ela o chamou à sala para uma conversa. A gente já teme pelo desdobramento desse tipo de coisa, né? Por causa do nosso estágio evolutivo. A gente não concebe. Eu conto essas histórias muitas vezes para os pacientes, faz trem inventado, nós não fazemos isso não, isso é mentira. Isso foi numa conversa de trem nos Estados Unidos, no caminho de Filadélfia, para Filadélfia, em que um psicólogo conversou isso com o George Valent. Ele ficou impressionado. Foi a partir dessa história que ele resolveu introduzir o tema fé. Isso mexeu muito com ele, porque ele vem da neurociência, da neurobiologia. Você sabe que nos congressos médicos fala em Jesus, Deus, mexe todo mundo na cadeira, né? Incomodado com quem fala. E é perigoso acontecer igual aconteceu com Kardec. Tá? Até o nome das cartilhas e dos livros de aritmética de Kardec foi tirado da história da França. Tá? Então, por causa disso, ele falou, vou escrever esse livro assim mesmo, um livro lindo. Mas cheio de pesquisa, é um livro pesado para estudar, mas muito bom. E eu tirei essa pérola de lá. Você se lembra quando falei no tribunal que ia matar você? O rapaz, bem assim, sem jeito, falou, claro, eu nunca vou esquecer aquele momento, foi muito forte, foi muito impressionante. Aí a mulher, bem, eu esqueci. Eu não queria que o garoto que foi capaz de matar o meu filho, sem motivo, cruelmente, continuasse vivo. Eu queria que ele morresse. Foi por isso que eu lhe visitei. Foi por isso que eu lhe visitei. Arranjei um emprego e deixei que morasse aqui na minha casa. Foi assim que comecei a transformá-lo. E aquele garoto de antes já não existe mais. Agora eu gostaria de saber, já que meu filho está morto e o assassino não existe mais, você quer ficar aqui, na minha casa? Tenho espaço e gostaria de adotar você, se me permitir. E ela se tornou a mãe que ele nunca teve. Isso é compaixão. É espiritualidade. Nós temos muita dificuldade disso, sabe? Porque às vezes a gente não faz isso nem com nossos próprios filhos. Porque estão usando droga ou tendo esse ou aquele comportamento. Então, eu me emocionei profundamente e emociono sempre quando eu vejo se eu estou tendo essa falta de clemência, de compaixão, essa incapacidade de perdoar que nós, seres humanos, temos. Nós temos que acolher os nossos filhos, mesmo que eles estejam em dificuldades.
Cabe a nós acolher e estar com ele sempre. Não ficamos com raiva, com nada. É um sofrimento muito grande. Tem muita coisa justificada. Mas se está ocorrendo é porque a gente tem que mudar a nossa função cuidadora. Nós temos que mudar o jeito de lidar. Temos que persistir sempre, para que a gente possa entender isso. Então, que compaixão, que clemência, que capacidade de perdoar, de onde vieram isso? Essas ações vieram da natureza espiritual nossa, gente. Só pode vir da nossa... É o poder superior ao corpo. Vem da alma. Se o indivíduo é materialista, o poder superior é o ego dele, o ser, o self, o ser superior dele. Se ele vem de outra condição, a gente fala, mas sempre. Tem um livro que pega a psicologia junguiana e as atividades do AA e do NA. Um livro muito bom. Não me pergunta a autora, eu esqueci. Então, ela discorre sobre isso. E aquele circuito sobre a perda da consciência do eu, que eu mostrei agora e vou repetir aqui, é desse livro. Então, essas emoções, compaixão, gratidão, isso vem da natureza espiritual nossa, não vem dos nossos neurônios, não. Não vem do nosso cérebro, não. E a dependência química exige essa transcendência da família para lidar com isso. A compaixão leva à compreensão do outro. Então, quanto mais a gente aprende sobre dependência química, mais a gente consegue entender aquele processo. Por isso que os grupos são importantes, a terapia e as assistências. A gente mais consegue compreender aquele processo. Então, Jesus, ao olhar para aquela turba enfurecida, cuspindo, jogando pedra, blasfêmias, ele olhou com aquela compreensão de atravessar a pessoa e pediu: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eles não têm ideia do que estão fazendo. Então, com os nossos filhos, é mais fácil, porque eles são consanguíneos. A reencarnação colocou eles, às vezes, inimigos, ou alguém que a gente desencaminhou pertinho de nós, na função de filhos, para sublimar os sentimentos. A consanguinidade não é nada, gente. A espiritualidade é tudo. A consanguinidade passa, a gente nasce com um monte de parente, para ver se um dia se torna família. Alguns a gente consegue, outros a gente adia. Quem são meus pais, quem são meus irmãos, quem é minha mãe? Jesus exemplificou, eles achavam que ele era lunático. Achavam que o mestre era lunático, perturbado. Maria, às vezes, tinha dúvida no seu amor intenso por Jesus. Mas é importante a gente entender isso. Pema Chodron, ela diz o seguinte, que a verdadeira compaixão não vem de querer ajudar aqueles menos afortunados que nós mesmos, mas de perceber o nosso parentesco com todos eles. Você é nosso irmão, nossos filhos são espíritos, são nossos irmãos, gente. A gente vai ter conduta fraterna ou não? Vai ficar como verdadeiros inimigos. A gente percebe gente sem conversar um com o outro dentro de casa há 30 anos, e às vezes é marido e mulher. Então é preciso ter uma ideia de como nós estamos nos posicionando para parar de cobrar do outro, porque nós temos uma tarefa tão grande com a gente mesmo, e a gente fica querendo mudar o outro, nessa ilusão de controle. Então, o que é que leva à espiritualidade? Esperança, alegria, perdão, compaixão, indulgência, gratidão, reverência. Existem vários livros sobre isso, né? Divaldo mesmo lançou um sobre a gratidão, extremamente interessante para mostrar isso. Então, o padrão principal é que, ao bloquear com droga ou com raiva, que a família, às vezes, o paciente fica intoxicado com drogas, a família intoxicada com culpa, com julgamento, com estigma, com preconceito e com raiva. E, às vezes, perde a capacidade de ter compaixão. É aí que entra o perigo. Nós temos que nos envolver com isso. O tratamento espiritual ajuda muito isso. Então, qual a importância da família no tratamento da dependência química? No tratamento da codependência? Eu gosto de chamar a ilusão do controle, ou circuito do salvacionista, como diz Hamed.
Então, primeira coisa é a função cuidadora. Há muita dificuldade de fazer pesquisa qualitativa em psiquiatria. E elas estão existindo, graças a Deus, para mostrar um monte de coisa para nós. E eles dizem que dentro da maternagem e da paternagem, a que mais faz com que o indivíduo mude o seu comportamento de risco é a paternagem. É a função cuidadora do pai. Não tem nada a ver com o melhor ou o pai. É porque é assim, gente. Pesquisa mostra que quando o pai não é omisso nas suas funções, não fica querendo ficar numa zona de conforto de trazer só os proventos, ser provedor da casa, e ele tem a função de dar sustentação à relação mãe-filho, os filhos usam menos drogas. Interessante essas pesquisas. Então vamos lá. Elas foram buscar repetir essas pesquisas muitas vezes. Às vezes o irmão mais velho faz a função cuidadora do pai. Às vezes uma irmã faz essa função, mas o pai é fundamental. Fundamental. A mãe é vital. Muito mais. A função da mãe é outra. Tanto é que, se a gente vai olhar nos grupos, e se a gente olhar aqui, nesse auditório, o número de mulheres é imensamente maior. Naquele grupo que eu falei, de família, tinha um homem, 11 mulheres. Batia um recorde, tinha 3 homens. Faltavam mais que iam. As mães estavam ali firmes. Porque ela transcendeu. Quando fica na consanguinidade, lembremos dessa história. Vai para o lado da agressividade, da falta de perdão, da mágoa. Então, muito importante a gente avaliar o sentimento, a espiritualidade que nos dirige. Então, antes da criatura estar em família, ela é um ser imortal em evolução. Portanto, tem um projeto para essa encarnação. Como ser imortal, ele chega na família com a bagagem, que está no inconsciente profundo dele, na forma de tendências e reminiscências, comportamentos, e que precisam ser reeducados e fortalecidos nas boas tendências. É o que a psiquiatria chama de fator de proteção e risco. Quanto mais recuperar, é aumentar os fatores de proteção do indivíduo, diminuindo os de risco. Então, pais imaturos e despreparados são os que mais rejeitam e hostilizam as iniciativas de autonomia dos filhos. Estou atendendo uma senhorinha muito em desequilíbrio atualmente, porque o filho passou para a especialidade em Harvard, em cardiologia, e diz para ela um sofrimento muito grande, que ele vai deixá-la, que ele vai fazer um sofrimento mesmo. Falei, gente, você não fica feliz com a vitória dessa? Que desatino é esse? Pensa um pouco, me ache uma coisa de ruim que está acontecendo, ele não vai ficar comigo. Bem, a senhora quer que ele fique com a senhora, ou que ele se transforme num ser responsável, adulto, com profissão, independente e ainda com vínculo com a senhora positivo? Então, esse padrão é muito comum. Tem gente que quer estender a função de pai e de mãe por tempo indeterminado. Nós latinos somos assim mesmo. Chega com 30, 40 anos, está em casa mesmo. Em outras coisas, aí já entrou 18, dá o pira. Mas nós somos assim. Não é errado, não. Nós somos amorosos. Mas na hora dos problemas a gente tem que ser também. É importante isso. Somos amorosos. Não está errado, não. Nós não queremos nos compartilhar com a cultura norte-americana, europeia, não. Eu atendo pacientes. Tem uma paciente minha que mora em Miami. Outro que mora na Bélgica. Eles não dão conta de tratar com os médicos lá. O latino trata melhor, diferente. Mais interativo. Tem outros médicos daqui que parecem os de lá. Né? Então, prender os nossos filhos ao nosso redor faz com que eles se tornem frágeis. A gente resolve a maior parte das coisas para eles. Tá? Então, as coisas que têm a ver com a dependência química, deixa o filho resolver. Olha como estão as suas funções. Não fica assumindo, não.
Senão ele fica com comportamento de uso e a gente catando os problemas. A gente tem que tomar muito cuidado de ficar equilibrado para a gente ver o que é que nos compete. Senão a gente fica pensando no tratamento em vez de tratar a gente. E aí nem no grupo de ajuda mútua a gente não vai. Nem nos grupos que a gente está participando. A gente vira. Qual a base com que isso se torna? É o modelo atual de família. O modelo atual de família, o que a gente percebe geralmente atendendo esses casos, nesses últimos 20 anos, é uma forma onde a dedicação mútua está visivelmente ausente. Dedicação uns com os outros. Aí quando surge um problema dessa magnitude, não há convivência. Está distante. A visão que uns têm dos outros é negativa, é uma visão negativa. Aquilo que o outro fala, ele já acha que está com segunda intenção, não há uma vivência mais. Então, a dependência química vai graçando. Fica um dia fora de casa, 2, meia hora que está em casa, o pau quebra. Discussão em cima de discussão. Às vezes ele acha que ficando com os pares, com aqueles que estão no ambiente de uso, ele é melhor. E aí a gente tem que pensar então na questão 383 do Livro dos Espíritos. Qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Pergunta no ESD aqui, deve ser repetida o tempo todo. Vocês já estudaram isso demais. Eu vou ler só um trechinho. A alma, o espírito, é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe. Isso chama exemplo. Competência parental, que remonta ao estilo parental. Vamos explicar tudo isso, que esse trem é meio custoso, né? Na família moderna, as rotinas que fazem parte das competências parentais estão cedendo lugar para uma cultura perniciosa. Muitos falam assim, pai e mãe estavam saindo para trabalhar. Tudo bem, mas eles voltam, não voltam? Qual é a qualidade a hora que volta? Hora que está em casa. O filho está indo, mas qual é a qualidade dos 2 minutos antes dele dormir que você tem com ele? Você dá atenção para ele? Ele é aquele forasteiro, como diz Herculano Pires, bem-vindo, deve ser tratado como aquele, você como anfitrião está recebendo ele, que é teu filho. Você não é super educado com aquele que visita sua casa? Por que aquele que nos visita por um tempo mais prolongado, chamado filhos, a gente não pode também ser assim? Então, a cultura perniciosa é aquela da gratificação imediata. Eu falei na primeira parte hoje, voltada para a aparência. Então, eu posso simplesmente com essa ideia dar um videogame, um PlayStation 3, né? Um Xbox, qualquer coisa assim, para preencher o processo, chama gratificação imediata. Posso dar uma casa, posso fazer tudo o que for possível para gratificá-lo, né? Igual aquela história que meda por aí, né? O médico, trabalhador, esforçado, o filho perguntou para ele um dia quanto que era a consulta dele. Ele falou, é R$300. Ele juntou uns 6 meses o dinheirinho. Ele falou, pai, eu quero 1 hora com o senhor. Pagou ele. Será que precisa chegar nesses extremos? Né? Então, é preciso a gente parar com essa coisa. Será que a nossa vivência é essa? Quantas refeições em conjunto nós estamos tendo nos últimos meses? Se tiver uma, tudo bem. Se for só na hora do culto no lar, ótimo. Nos outros jeitos não tem jeito. Um está para a faculdade, um está fazendo isso, está fazendo aquilo. Mas se for alimentação espiritual, ótimo. Culto no lar não é panagem da doutrina espírita, é de todas as doutrinas cristãs. O Gandhi não falava isso? Que ele nunca veio ninguém que fez mais que o Cristo, falou Gandhi. Mahatma Gandhi. Nunca ninguém mais fez mais do que Jesus. Ele não vê nada de errado no cristianismo de vocês. Não vejo, fala ele. O problema de vocês são os cristãos. Que vocês não conseguem nem cumprir o que está na sua doutrina. Então é muito importante a gente ver, será que a gente está cumprindo aquilo que a doutrina nos orienta sobre pais, a missão de pais, a missão de filhos, a gratidão filial? Todo o sistema, né? Um ou outro não. Agora ia perguntar se os pais têm culpa pelo uso de drogas dos filhos. Não, ficar discutindo sobre culpa.
Não funciona. Outra coisa é a cultura que glorifica a juventude, evita envelhecer, gratificação imediata, individualista, egocêntrica. É eu. Esse é um outro processo. Se a gente não tomar cuidado com nossos filhos, fica assim. Impaciente, imediatista, que é um negócio que tem que ser para agora, mesmo imediato. Então, é preciso ver, dentro desse padrão, duas questões. A primeira é a função paterna e materna. Função é passageiro, né? Ser humano é para sempre. Então, se a gente está na função, que no nível que nós temos, nós não recebemos missão na Terra, não. A gente recebe tarefa. Então, nesse sentido, ser pessoa é diferente de ser função. Um livro do Herculano Pires tem uma imagem muito interessante sobre educação. Ele fala que a criança é igual a uma árvore. Pedagogia espírita. É igual a uma árvore. Ela respira a clorofila do exemplo. E tem as raízes fincadas no solo social dele. Então, Herculano Pires é muito feliz com essa imagem. Não sei de quem que ele colocou lá, não sei se é só dele. Então ele diz que ser pessoa é diferente de ser função. Ser pessoa tem a ver com exemplo. Ser função tem a ver com aquilo que você está ocupado. Às vezes o indivíduo assume um cargo de chefia, aí que você conhece ele verdadeiramente, ele se apresenta como pessoa. Porque recebeu uma função, ele é gestor de alguma coisa. Aí você conhece ele pela primeira vez. Entendeu? Às vezes o pai, a criança perguntou aqui hoje cedo, falando sobre aquilo, um de 12 anos, falando sobre a mãe, e como que a mãe fala, etc, etc. É preciso a gente ver se está tendo coerência. Nós não somos perfeitos, de jeito nenhum. Não se pede isso, mas ver a coerência entre o que a função pede que faça e o exemplo que ela dá para o filho, para ele introjetar uma imagem dessa. Às vezes a gente pode ser considerado pais maus, né? Aquele que não deixa fazer as coisas. É aquele que na hora que acha, está na dúvida, ele atrapalha. Né? É aquele que vai lá, em vez de deixar o coleguinha trazer da balada, ele vai lá e busca o filho. Não, filho, 11 horas está aqui. Não deixa. A gente sabe que esse negócio é problemático. Quantos meninos morrem aí voltando de balada com um colega alcoolizado? Depois a gente sofre, mas é porque a gente delegou a nossa tarefa cuidadora numa idade em que não deveria. Eu não falei que até os 18 o indivíduo não deve, aliás, não pode beber? E depois dos 18 não deve? Mas por que não deve? Porque ele já tem discernimento, ele tem que assumir responsabilidade. Que não deve, não deve. Então, ser pessoa tem a ver com ser concreto, verdadeiro. Para ser concreto e verdadeiro, tem que estar presente. Quinta-feira eu estava atendendo uma família, usuário de maconha, o pai não quis entrar, ficou lá de fora na recepção. Eu falei, se o senhor, nós estamos esperando aqui, se o senhor não entrar, não começa a consulta, não. Ele postergou um pouquinho lá, entrou. Contrafeito. Mas atendo em duas partes, atendo o paciente sozinho uma vez e a família sozinha noutra vez, depois a gente vê. Competência parental, então, são esses laços de afeto e da manutenção da função cuidadora, todos baseados no exemplo. Então, quando é função, é um gráfico aqui, não tem jeito. A função, ser pessoa, é isso aqui. A função é aqui dentro. Tá? Então, 10 minutos. Estou encerrando. Quem é mãe e pai biológico, nós sempre seremos, gente. Mas depois que o filho fica adulto, aí ele tem que assumir o leme. Ele tem que assumir. Então, quem é mãe e pai biológico sempre será, porém, sua função termina com o desenvolvimento e a maturidade dos filhos. Por isso que eu falei aquele negócio de manhã. Então, a função paterna é vista epidemiologicamente como boa função paterna, função cuidadora, é relevante para prever o desenvolvimento futuro do ser humano e também o envolvimento com drogas. Muito interessante. Existe outro dado de pesquisa qualitativa, o vínculo com o pai é importante preditor para proteger contra o uso de drogas. É Dorothea Sinkin, norte-americana, pesquisadora só desses quadros. Outra questão importante,
que o monitoramento parental é um fator de proteção, atrapalha muito. Ajuda muito na proteção dos jovens. Ele não tem ponderação. Tem uns que são mais ousados para experimentar um negócio daqui para ali. Já traz essa bagagem. Então, monitoramento parental é um fator de proteção, mesmo em jovens. Meu menino de 15 anos, Guilherme, chega em casa e falou: pai, eu vou lá para o Jardins Mônaco, vou ficar lá com um coleguinha meu. Vai aonde? No Jardins Mônaco. Qual o nome dele? Vou ligar para o pai dele. Não, mano, não faz eu pagar um mico desse, não. Você vai falar? Eu falei: vou, aí não sei para onde você vai, ué. Eu vou perguntar. Aí a mãe falou: não, nós vamos perguntar mesmo. Você quer ir? Quero. Então eu vou ligar lá. Liguei, perguntei, vi. Fomos lá levar ele. Disse que o coleguinha vinha buscar com o tio. Eu falei: não, nós vamos lá levar. Quer saber onde é? Se a gente deixa ele no quarteirão de baixo na escola. Não, pai, não faz eu pagar um King Kong desse, não. E aí, por diante. Então, é preciso a gente monitorar, a gente precisa saber. Ah, vou na festa do colégio. Que festa? Aonde? Você vai? Não tem uma regra aí? Autorização? Não. Tem sim, meu colega não tem nada disso. Isso aí é outra história. É lá do colega dele. Tá? Então, estudantes que pesquisam no Brasil, gente, no Sul, Rio Grande do Sul, estudantes que percebem seus pais como pertencentes a um perfil pró-álcool, têm maior probabilidade de ter um beber de risco do que aqueles que os pais não bebem. Monitoramento pelo genitor do gênero oposto, essa mesma pesquisa, é capaz de reduzir comportamento impulsivo e envolvimento com álcool em adolescentes. Depois da nicotina do álcool, fica mais fácil seguir adiante. Quem planta nicotina, maconha e álcool, acaba colhendo crack. E não quer dizer que o crack seja pior que os outros. Ele só tem um processo de evolução um pouco mais rápido. Tá? Então, o comportamento de risco é que é o problema. Então, pais autoritativos, diferente de autoritários, têm filhos que bebem menos e têm menos comportamentos de risco. O que é pais autoritativos? Ia mostrar a imagem, não tem jeito. Vou só falar a pesquisa completa que surgiu em 2001, da doutora Dorothea Sickin, pesquisadora de fatores de proteção e envolvimento com drogas. O que ela descobriu? Que é protetor. Estabilidade do ambiente familiar e social, não falou estrutura familiar, se é vó com neto, se é mãe com vó e o neto, não falou estrutura. Falou estabilidade no ambiente. Pode ser pais separados, não importa. O ambiente lá e de cá. Sem alienação parental. O alto grau de motivação dos familiares com aquele indivíduo, que ele recebe motivação. O forte vínculo pais-filho. O vínculo com instituições sociais, igreja, grupo de jovens, etc. Os amigos que não usam droga, pressão positiva. As campanhas antidrogas, em penúltimo lugar. Práticas esportivas, comportamento, exemplo de vida sem droga ou álcool dos familiares. Esse que é fator de proteção. Tem nada a ver com traficante. Ilusão de controle, então, é você ficar preso ao comportamento do indivíduo. O que atrapalha, então? Primeiro, é o próprio efeito da droga, gente. O usuário de drogas bloqueia seu discernimento, sua espiritualidade e permanece preso às sensações, preso. O usuário. A família preso de remorsos, culpa, raiva, um monte de coisas, sentimentos contraditórios que deixam ele vir para cá também, igual a droga faz. Todo indivíduo que migra da região das noções superiores para trás é vítima de processos de influenciação. Então, na ilusão que controla a droga e sua condição de usuário, o dependente sacrifica sua interação com o mundo, bloqueando suas emoções. A família, com a ilusão que fica bloqueando ou controlando, ela sai do papel de cuidadora e vai para o papel de salvadora, quer resolver a coisa de qualquer jeito. Aí ela percebe que isso não muda nada, ela larga o papel de salvadora, a família, ou pessoas da família, e vai para o papel de vítima, começa a queixar. Aí deu chance, a irmã ligou, pau quebra, que é a mesma coisa, o tempo todo, uma ladainha.
queixando, queixando. Vai para os grupos de ajuda, queixando, queixando, queixando. Isso é bom no grupo, porque esvazia. E ela escuta também a pessoa. Né? Sai do papel do vítima, porque não resolve o indivíduo, continua com os comportamentos, vai para o papel de atormentadora. Começa a negar amor, começa a perseguir, começa a mexer nas gavetas, nos bolsos, em todo tipo de coisa. Aí fica com remorso, vai para o Salvador de novo, dá dinheiro, faz isso, empresta o carro. Quando vê, o negócio está do mesmo jeito, porque eles sabem onde estão essas fragilidades. Então, o familiar tem que melhorar os seus comportamentos. O comportamento codependente não permite que o familiar perceba seus próprios comportamentos, fica preso só no outro, a ilusão do controle. A atenção do familiar tem que ser redirecionada para seus papéis e responsabilidades, e não para o funcionamento disfuncional do usuário. Para quê? Para que fique calma, tranquilo, e perceba o que precisa ser feito, e consiga ter regras que consiga cumprir. Iniciar o desligamento dessa nó, né? Desatar o nó, é que de fato a gente pode ajudar o familiar com comportamento dependente. Sem isso, o paciente, por seu lado, ele tem que melhorar os seus comportamentos também. Comportamento dependente impede mudanças enquanto não alcança a desintoxicação. Então, o foco primeiro é a primeira coisa, desintoxicar para pensar com clareza. A atenção do paciente tem que ser desviada da droga para os seus comportamentos, alcançando, a terapia é para isso. Alcançando a desintoxicação é que a gente inicia a recuperação propriamente dita. Então, esse padrão é o motivo pelos quais... Então, quais são os estilos? Só para me encerrar, eu passei do tempo um pouquinho. Estilos parentais. Tem estilo muita exigência e oferece pouco. Se dão pouco para os filhos. Exige muito e se dão poucos. É o tal do autoritário. Existe um indivíduo que exige muito, tem regras, mas ele tem uma alta responsabilidade com os filhos, é amoroso, se dão para os filhos, tem contato. Esse é o tipo autoritativo. Existe um tipo que tem baixa exigência e baixa doação, é o tipo negligente ou permissivo. Então, existem vários estilos parentais, é preciso a gente ver e responder agora a pergunta aqui de todos nós pais. Se eu fosse pensar no meu filho agora, aonde ele estaria, com quem ele está e onde? Um pai daquele jeito que eu estava descrevendo, ele consegue. Depois dos 18, se ele não fez isso antes, fica mais difícil. Porque aí ele não vai aceitar, não foi feito isso antes. Aí a gente vai para outros padrões de ajuda. Porque agora ele acha que o pai está invadindo. Se eu atrasar no consultório e minha esposa me ligar, ela está preocupada com o jantar que está esfriando. Já para um usuário que está em recuperação, está pegando no pé, está perseguindo, não dá em paz, não dá sossego. Está vendo? Porque não foi criado o processo. Então, é preciso reorganizar isso. É para isso que a família vem para os grupos, vem para uma palestra como essa, para entender isso e continuar no processo. Eu entusiasmei aqui, metade do que eu tinha para falar, não falei, não. Mas, fazer o quê, né? Se tivesse falado aqui, eu tinha seguido. Mas eu falei de outro jeitinho, dá. E eu agradeço a atenção. Ninguém cochilou? Só os que estão mais atrás? Ninguém? Então, perfeito.